Diácono Reginel, irmãos e irmãs, o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Esse quarto domingo da Páscoa é chamado de Domingo do Bom Pastor. Dia que a igreja estabelece como de oração pelas vocações. Dia Mundial de Oração pelas Vocações. De modo especial, pelas vocações consagradas, sacerdotais, nesse domingo de modo específico. A resposta do Salmo aponta para o projeto de Deus para nossas vidas. Nos conduzir durante nossa caminhada terrena para que cheguemos seguros ao céu, lugar do repouso e lugar da vida abundante. No entanto, para ser conduzido, ou para sermos conduzidos, é necessário termos docilidade, confiança e abandono para com Deus. Como seremos conduzidos se não somos dóceis? Como seremos conduzidos se nós não confiamos? Como seremos conduzidos se não sabemos viver abandonados à vontade de Deus? E o que vemos nas pessoas é uma inflexibilidade diante da própria vontade. Ou diria, uma imposição da própria vontade sobre Deus e sobre a fé. Uma inflexibilidade diante de qualquer possibilidade para que Deus possa mudar o rumo da vida. Uma inflexibilidade diante de qualquer mudança que transcenda a realidade humana e essa sensação de segurança humana que temos tantas vezes e que buscamos tantas vezes. Não buscamos frequentemente a segurança em Deus. Buscamos a segurança humana, a segurança proveniente das nossas mãos. E esse é um dos principais motivos que gera escassez de sacerdotes e de consagrados na igreja. A nossa inflexibilidade em relação aos nossos projetos, nossos sonhos. Nossa dificuldade de permitir sermos conduzidos por Deus. E não adianta o católico admirar o consagrado e rechaçar a possibilidade de ser um consagrado. Não adianta querer ser próximo, ser amigo do padre, se rechaça a possibilidade de ser um sacerdote ou ter um filho sacerdote. Renunciar à própria vontade é um caminho cristão proposto por Jesus. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Teremos que renunciar à nossa própria vontade muitas vezes se quisermos seguir Jesus de perto. Lucas capítulo 9, versículo 24. E eu tenho muitos amigos pastores, vocês sabem disso. Nós nos encontramos com alguma frequência. Eu tenho muito respeito e muita estima por eles. Vejo honestidade nesses com quem me relaciono. Mas ao mesmo tempo eu percebo que eles, como cristãos também, e pastores de seus rebanhos, deixam um pouco para seguir Jesus. Para ser consagrado, nós deixamos muito. Sacrifiquei meus projetos humanos, assim como tantos de vocês também têm seus projetos humanos. Sacrifiquei a possibilidade de ter uma família com esposa, filhos, netos.
E não adianta pensar, mas tem uma paternidade espiritual. É verdade, é real, mas nunca irei gerar uma vida. Nunca irei ter nos braços um bebê e dizer, é meu filho. E isso não é uma renúncia que se deu lá atrás, quando deu sim para o seminário e acabou. É uma renúncia feita todos os dias para se manter fiel. É dizer todos os dias, abro mão de meus projetos para te seguir. Abro mão de construir uma família para te seguir e para servir a igreja e para servir o meu povo. Sacrifiquei e sacrifico questões cotidianas, simples, todos os dias. Sacrifico a minha liberdade todos os dias para permanecer no caminho de Jesus. Certa ocasião, meu sobrinho era pequeno, não lembro, 5 anos, não sei. E veio passar uns dias com a minha mãe e comigo, aqui em casa. E esse sobrinho foi criado sem o pai. Então, a referência masculina que ele tinha era eu. E estando aqui, fomos ao shopping. Eu lembro dessa cena, que essa cena me marcou. E talvez tenha marcado ele também. No shopping, ele, minha mãe e eu. Dado momento ele largou a mão da minha mãe e veio correndo para segurar a minha mão. E eu soltei a mão dele e pedi para ele segurar a mão da minha mãe, para não andar comigo de mão dada. Era uma criança que não tinha pai presente e que não entendia por que eu não dava a mão a ele para caminhar no shopping. Mas eu não dava a mão a ele porque na cabeça de muitos católicos ali poderiam ter um pensamento indevido. Quem é aquele menino que está com o padre? Será que é assim que acontece? Essa experiência é frequente. E eu renunciei a dar a mão ao meu sobrinho, para que não gerasse na cabeça de ninguém nenhum pensamento indevido. E assim, vamos aprendendo a viver a vida com sacrifício, com renúncias. Algumas talvez poderiam não ser feitas se fôssemos mais convertidos. Mas quando decidimos seguir a Cristo, decidimos então nos abrir a toda e qualquer renúncia que seja necessária. A partir da consciência de nossa existência, se impõe um dilema. Um dilema que frequentemente nem sempre é percebido ou é vivido, né, conscientemente. Mas o dilema é o que fazer com a vida que ganhamos. Recebemos a vida das mãos de Deus. Todos nós sabemos que nós não somos o nosso próprio autor. Recebemos a vida, independente de como ela tenha sido concebida, como a minha, que não se deu num seio de família e não foi uma gestação planejada e talvez querida. Mas hoje estou aqui como sacerdote e como pastor de vocês. O que fazer com a vida que recebemos é uma grande questão. Porque sem refletir adequadamente, sem ponderar o aspecto da fé, vivemos a vida de modo egoísta, buscando dela apenas satisfação e prazer. Lícito ou ilícito. O dilema continua. Se considerarmos que fomos criados, deveríamos também querer saber por que fomos criados e para o que fomos criados. Não dá para imaginar que o Criador gere uma vida sem propósito. Portanto, a vida de todos nós tem um propósito diante de Deus.
Podemos não saber qual é esse propósito, mas nenhuma vida é fruto do acaso. Cada vida gerada é uma vida amada por Deus e querida por Deus. E cabe a nós, tomando consciência de nossa existência, de que somos obra das mãos de Deus, buscar entender o porquê da minha vida. O que Deus quer com a vida que me deu. Uma resposta genérica, e sem dúvida é a primeira resposta: Deus nos criou por amor, e Deus nos criou para amar, porque esse é o primeiro mandamento, e esse é a síntese dos mandamentos, o amor. Então nos criou por amor, nos criou para amar. Mas depois é preciso dar sequência ao discernimento, a partir de um caminho consciente e paciente, passando pela escuta da palavra, na oração, pela compreensão da revelação bíblica a partir do estudo, pelo conhecimento de nós mesmos, de nossa história, reler nossa história a partir da perspectiva da fé. E ainda é o desejo de ser pleno, cumprindo essa vontade de Deus que nós precisamos descobrir. Por meio desse caminho, outras respostas vão sendo dadas a nós, de como conduzir nossa vida, de qual caminho seguir, de que vocação, qual vocação somos chamados a viver. E aí, nós temos dois grandes vilões nesse caminho nosso de entendimento de nossa vida a partir da perspectiva da fé e do discernimento. Dois grandes vilões. O primeiro grande vilão são os sonhos. Ontem estava no aniversário de 15 anos, e aí ouvi que todos os seus sonhos se realizem. É o que a gente escuta em quase todo aniversário de 15 anos, né? Que todos os seus sonhos se realizem. Espera lá. O chamado de Deus vai na contramão de nossos sonhos humanos muitas vezes. Que todos os nossos sonhos se realizem desde que estejam em sintonia com a vontade de Deus. Senão, é o contrário, que os nossos sonhos não se realizem. Então, os sonhos é a expectativa que temos de vida. E vamos criando expectativas e vamos gerando expectativas, e essas expectativas vão crescendo dentro de nós ao ponto de correr o risco de tornar-se um impedimento à vontade de Deus. Conseguem entender? Vamos gerando expectativa, os pais vão gerando expectativa nos seus filhos, e os filhos vão sendo formados para cumprir as suas expectativas humanas, e aí ocorre com frequência um fechamento a um processo de discernimento e de escuta de Deus, porque nada consegue ser escutado para além da própria expectativa humana. Então os sonhos humanos podem ser um vilão diante da necessidade cristã de nos colocarmos em uma postura constante ao longo de toda a vida, de escuta de Deus, de discernimento para cada decisão que temos que tomar. Decidimos sozinhos, decidimos sem Deus muitas vezes, decidimos abrindo mão do elemento da fé e da doutrina muitas vezes. Vamos nos acostumando a tomar decisões desvinculadas do aspecto religioso. E quando isso acontece, Deus não nos pastoreia, Deus não nos conduz, porque nós nem demos espaço para escutá-lo. Nós vamos nos tornando nossos próprios pastores. E vejam, decidi sem Deus, me frustrei pela decisão tomada, sofri pela decisão tomada,
e aí depois me revolto com Deus pelo sofrimento que passei, fruto da escolha errada que fiz. Veja, se não é assim. Na hora de decidir, não levamos em conta o dado religioso. Não levamos em conta a necessidade de entrarmos numa dinâmica de oração para tentar perceber a vontade de Deus. Fizemos escolhas erradas, sofremos por ela e culpamos Deus. Quantos agem assim? Tantos. Então, os sonhos podem ser um vilão no nosso caminho de discernimento, nosso caminho de fé, e o nosso caminho de cumprimento da vontade de Deus. O outro vilão, os medos. Os medos que temos. Tantas vezes ficamos travados pelos medos que temos. E vamos nos tornando incapazes de dar um sim a Deus, porque temos medo. E Deus nos pede geralmente realidades que transcendem nossa capacidade humana, porque Ele não escolhe os capacitados, Ele escolhe os fracos, os frágeis, como me escolheu, e depois vai capacitando para ficar claro que é a graça de Deus que age na nossa vida. Então, todo chamado de Deus vai transcender nossa capacidade humana, e por isso, para ser dócil a Deus, teremos que confiar sempre, teremos que nos abandonar sempre, para além de nossa capacidade. Dois grandes vilões: os sonhos, que nos tornam inflexíveis diante de Deus, e o medo que nos acovarda e nos impede também de dar um sim. Muitos jovens, quando fazem um caminho de reflexão e discernimento, quando chegam a fazer um caminho de discernimento, já estão feridos, muito feridos. Já não sabem mais silenciar para escutar Deus. Já possuem seus planos muito arraigados, solidificados dentro de si. E por vezes tomaram decisões que constituíram realidades concretas na vida e já irreversíveis. Diante desse cenário, um grande número de jovens limita a própria capacidade de resposta a Deus, ou a inviabiliza completamente. Assim como tantos adultos, hoje, têm a sua capacidade de resposta a Deus limitada por escolhas que já fez. E por escolhas que talvez não consigam voltar mais atrás e refazê-las. É preciso se tornar uma ovelha e permitir ser conduzido por Jesus, bom pastor. E como saber se o caminho que trilha está correto? Se tem medo de questionar o próprio caminho? Como poder mudar o rumo da vida se não tem coragem de questionar o próprio caminho? Se não tem coragem de questionar as próprias escolhas? E a pessoa segue fechada ao querer de Deus, mesmo se percebendo incompleto na vida, mesmo se percebendo insatisfeito na vida, permanece fechado pela incapacidade de questionar as próprias escolhas, os próprios sonhos, os medos que sentem. Permitam desconstruir ou reler a sua história a partir da perspectiva da fé. Permitam desconstruir, se necessário, os seus sonhos e os seus projetos, para que Deus possa pastorear a tua vida, para que Deus possa conduzir a tua vida e a tua história. Isso é comum. Jesus passou na vida de Mateus, cobrador de impostos, estava com a sua situação econômica estabilizada, cobrador de impostos. E Mateus,
larga a coletoria de impostos. Podemos talvez imaginar que Mateus fez como Zaqueu, restituiu quem tinha roubado. Mudou a sua vida. Podemos lembrar de Pedro, que deixou a barca, a rede e a família e foi seguir Jesus sem nada. Podemos pensar em Paulo, judeu, zeloso da lei, que perseguia, prendia e matava os cristãos e torna-se apóstolo, dos maiores apóstolos. Podemos pensar Lucas, médico, torna-se evangelista, com status de apóstolo. Podemos pensar como Deus fez com Maria e com José, com seu plano de família, com seu plano ali, piedosos, mas Deus muda a sua vida. Quando damos espaço para Deus, Deus vai entrando na nossa vida, nossa história, e vai mudando e vai transformando nossa vida, nossa história. E quem tiver medo de ter a vida transformada, não consegue experimentar uma fecunda presença de Deus. Vou repetir. Quem tiver medo de ter a vida mudada, de ter os seus sonhos e planos desconstruídos, dificilmente terá uma experiência profunda e fecunda de Deus. Porque Deus vai entrando em nossa vida e Deus vai modelando nossa vida segundo a sua vontade, segundo o seu desígnio. Tenham coragem. Vocês adolescentes e jovens, tenham coragem de já construir a vida inteira a partir da vontade de Deus. Você adulto, que já fez as escolhas talvez mais determinantes da sua vida, permita então que Deus consiga mudar o que é possível ainda ser mudado. Mas tenham coragem, porque Deus quer ser o pastor da tua vida. E Deus quer conduzir a tua vida. Tenha coragem e coloque a sua vida de verdade nas mãos de Deus. Assim seja. Amém.